Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer de estar aqui nessa conceituada casa espírita, aonde eu tenho muitos amigos, pessoas que eu admiro muito, que são exemplos para mim. E que neste novo ciclo, nessa nova etapa que estamos entrando, neste novo ano, que nós possamos renovar as nossas esperanças, renovar as nossas energias, estabelecendo o foco do verdadeiro motivo de nós estarmos aqui neste planeta, que é o crescimento espiritual, que nós possamos focar nesse objetivo, nesse novo ciclo que entra, que nós possamos nos prepararmos emocionalmente, psicologicamente e principalmente espiritualmente, para as dificuldades que chegam na vida da gente a todo momento. E uma das questões importantes desse preparo do nosso estágio evolutivo aqui, ao qual nós temos que desenvolver, é a paciência. É a virtude da paciência. São inúmeras virtudes que nós temos que trabalhar em nós. E uma delas, que é o título da palestra, o tema da palestra de hoje, a paciência. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os brandos e pacíficos, onde estão os ensinamentos de Jesus, que nos faz entender que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor, à lei da caridade. A lei do amor e a lei da caridade é que deve regular as relações entre os seres humanos aqui na Terra, mantendo sempre a concórdia, a união e principalmente a paz. A etimologia da palavra paciência, ela se origina do latim, paz, que é pax com x, significa paz. E a palavra scientia, do latim, significa ciência. Portanto, paciência é a ciência da paz. Dentre todas as virtudes, uma das mais difíceis de se desenvolver é a paciência. Mas uma vez que essa virtude é desenvolvida em nós, com certeza traz para nós inúmeros benefícios. Está também no Evangelho segundo o Espiritismo, contendo lá as duas companheiras da paciência, que é a obediência e a resignação. A obediência está relacionada com a questão da razão. Obediência ao quê? Às leis do progresso, às leis do universo, portanto, às leis de Deus. Quando transgredimos essas leis, sofremos naturalmente as consequências da transgressão. Então vamos considerar aqui que nós recebemos provocações. Vocês recebem provocações? Recebemos provocações, se não todos os dias, quase todos os dias. Essas provocações vêm de diversas maneiras. Às vezes com uma brincadeira de mau gosto, com gestos, com palavras, ou com ações agressivas. Vem também
no sentido mais grave, como calúnias e outros tipos de provocações. Essas provocações são testes de paciência, que serve de ensinamentos valiosos para que nós possamos edificar o nosso eu, para que nós possamos nos fortalecer interiormente. Diz a lenda que um velho sábio que morava numa aldeia no alto de uma montanha detinha sabedoria, e um jovem resolveu desafiá-lo. Foi até a aldeia, perante todos que estavam ali, desafiou aquele sábio, e ele aceitou o desafio. E esse jovem começou a provocá-lo de todas as maneiras possíveis, insultando aquele velho sábio, de todas as maneiras, inclusive jogando pedras nele, cuspindo-lhe a face. E este velho sábio permanecia com aquela serenidade, nada tirava a paz daquele velho sábio, sereno, tranquilo, não falava nada, se silenciava. E passando um bom tempo, aquele jovem se cansou e viu que o velho não reagia de forma nenhuma e resolveu parar e ir embora. Os discípulos daquele velho sábio chegaram até ele e perguntaram: mas como? Ele te provocou o tempo todo e você não fez nada. Exatamente. A questão é a mesma questão quando alguém vai dar um presente para nós e nós não aceitamos o presente. A quem que pertence aquele presente? A mesma pessoa que quis dar o presente. E o insulto serve também neste exemplo. Se eu não aceitei o insulto para quem que fica? Para aquele que insultou. Então foi mais uma lição de sabedoria para os seus discípulos da aldeia. Nós temos que nos prepararmos neste novo ciclo para os desafios. E depende muito desse preparo emocional, psicológico, principalmente espiritual, que nós ou vamos sofrer muito, ou vamos sofrer mais ou menos, ou vamos sofrer pouco, ou nem sofrer. Dificuldades não significa sofrimento. Temos a dificuldade, dependendo de como nós estamos preparados, podemos nem sofrer. Depende da interpretação das dificuldades. Então tem uma pessoa que ela tem o ego fragilizado. Ego fragilizado na linguagem psicológica, o ego é o eu fragilizado. Uma pessoa muito frágil, muito sensível, que não está muito bem resolvida. Uma pessoa que não está muito bem preparada espiritualmente. E alguém a provoca. Uma outra pessoa a provoca. Provoca de várias maneiras, até com xingamentos. E aquela pessoa muito sensível, ela sente. E ela começa a sofrer. Olha o que aquela pessoa fez comigo. Destruiu a minha vida. Estou me sentindo acabado. Estou me sentindo arruinado. Então aquela outra pessoa, será que ela tem poder de destruir a vida dos outros? O que vocês acham? Tem poder ou não? Não. É um ser humano como outro qualquer, que também tem dificuldades na vida, porque todos nós temos, que também passa por problemas, que tem defeitos, então não tem poder nenhum. A questão não está lá no outro, está em nós. A pessoa que não está bem preparada,
Nós que nos deixamos ser atingidos pelas provocações. E tem uma outra pessoa que é o contrário, está com o seu ego fortalecido, seu eu fortalecido, muito bem preparada psicologicamente e principalmente espiritualmente, que também recebe o mesmo tipo de provocação, o mesmo insulto, mas essa pessoa está muito bem preparada, então ela não dá ouvidos, ou seja, ela não dá importância para aquilo, ela não se deixa abalar emocionalmente, ela não se deixa afetar, porque está bem preparada. Ela confia nela mesma, nas capacidades que ela tem, no potencial que ela tem. Então ela não se deixa abater. Então ela não se deixa ser atingida por aquelas provocações. Acima do perdão. Precisa perdoar? Não. Por quê? Porque não se sentiu ofendida. Se ela se ofendesse, se ela se deixasse ser atingida, aí ela poderia ter a escolha de perdoar ou não perdoar. Mas neste caso, como não deixou ser atingida, que é o ideal, então acima do perdão, não precisa perdoar, porque não foi ofendida. Outra companheira da paciência é a resignação, que está relacionado aí com as emoções. As pessoas que são resignadas, ou, aliás, que não são resignadas, frequentemente entram em desespero diante das dificuldades, não conseguindo superar as dificuldades da vida. E a resignação tem como característica o equilíbrio emocional. Ou seja, manter a calma, manter a paz, que nada tira a sua paz. Consiste basicamente na tolerância aos erros alheios e também na tolerância aos fatos indesejáveis. Quantas situações de confusões, de conflitos, podemos evitar na vida da gente, se nós mantivermos o equilíbrio emocional. Muitas vezes descontrolamos, agimos por impulso, a impulsividade fala mais alto em nós. E aí, depois, quando passa aquele momento de nervoso ou até mesmo de raiva, aí vamos ver a consequência do nosso impulso e vemos o estrago que nós fizemos. Muitas vezes nos arrependemos por agir por impulso. Então é preciso a resignação, o equilíbrio emocional para que possamos manter a paz. Tem uma historinha que chama princípio 10 por 90. Por que chama princípio 10 por 90? Porque 10% depende de fatores externos. 10% depende de situações e circunstâncias externas. Mas 90% depende, sabe de quem? De quem? De nós mesmos. 90%. É uma história de uma família. Essa família, cada pessoa da família acorda pela manhã, cada um com os seus afazeres, cada um com a sua tarefa diária. A esposa vai para a cozinha preparar o café. O marido se arruma impecavelmente para ir ao trabalho, senta na cadeira diante da mesa. A filha entusiasmada se arruma para ir à escola. A esposa serve o café e coloca o café na ponta da mesa, a xícara de café na ponta da mesa. A filha sai do quarto entusiasmada, alegre, com muita vontade de ir para a escola e sem querer,
esbarra na xícara de café e o café cai na roupa do pai dela. E ele levanta e o sangue sobe para a cabeça e ele fica nervoso e ele esbraveja com a filha. Ele fala um monte de coisas, que você não poderia ter feito isso, que não foi assim que eu te ensinei, que está errado o que você fez, e fala ali um monte de coisas. A esposa vem e interfere para poder apaziguar, amenizar a situação, e ele também fica nervoso com a esposa, e esbraveja contra a esposa, e fala que a culpa é dela, porque é ela que colocou a xícara de café na ponta da mesa. E também fica nervoso, e aí ele levanta, vai para o quarto para poder trocar a sua vestimenta. Quando ele sai, o ônibus escolar da filha já tinha passado, ele olha e vê o ônibus andando, e a filha nem olha para ele. E ele percebe que ele está atrasado para ir ao trabalho. Esquece uma pasta que contém documentos importantes para o seu trabalho. Despede assim rapidamente da esposa. Pega o carro e sai em alta velocidade em direção ao trabalho. Passando pelo guarda, o guarda manda parar e avisa que ele estava em excesso de velocidade e ele leva uma multa. Chegando ao trabalho, percebe que está atrasado. O chefe, patrão, superior imediato dele, já aponta o relógio assim e já dá uma bronca nele. E ele entra na sala, senta na cadeira diante da mesa e percebe que esqueceu a pasta de negócios que contém as documentações importantes para o seu dia de trabalho. E aquele dia foi um dia frustrante, que não rende nada, que ele não produz, que ele não consegue fazer as coisas. Um dia que ele se frustra, um dia muito triste. Acaba o expediente, ele vai embora para casa, a filha nem cumprimenta ele direito, vai para o quarto, a esposa muito triste, fica ali um pouquinho e depois também se retira ao quarto. Ele senta no sofá da sala e vai analisar como é que foi o seu dia. Ou seja, ele reflete e percebe que o dia não foi nada bom, que foi um dia péssimo. Mas como que poderia ter sido o seu dia? Poderia ter sido diferente. O dia dele poderia ter sido melhor. A família inteira, cada pessoa da família acordado pela manhã. A esposa preparar o café na cozinha. Ele se arruma para ir ao trabalho, senta na cadeira diante da mesa. A filha acorda, se arruma para ir para a escola. A esposa serve o café, põe a xícara de café na ponta da mesa. A criança, a filha, sai entusiasmada e sem querer esbarra na xícara e derrama o café na roupa dele. E ele mantém a calma. Ele respira algumas vezes e mantém a paciência e chama a filha para conversar e fala para a filha: filha, com muita calma, a próxima vez presta mais atenção, observa mais os seus movimentos, o que você está fazendo, e dá um abraço na filha. Chama a esposa e fala para a esposa também: na próxima vez, coloca a xícara de café mais no meio da mesa, para não ter o risco de alguém esbarrar na xícara. E abraça a esposa. E vai para o quarto, se troca de roupa, e volta. O ônibus escolar da filha, o pessoal buzina lá. Ele sai na janela e vê a filha lá no ônibus. A filha vê ele, acena, abana a mão, joga um beijo para o pai, e o pai retribui o beijo de longe para a filha. E o ônibus parte, e ele está mais calmo e tranquilo. Ele lembra da pasta que contém os documentos importantes. Pega a pasta, despede carinhosamente da esposa, pega o carro e sai numa velocidade normal.
passa pelo guarda, cumprimenta o guarda, chega ao trabalho, deseja um bom dia para todos e o chefe retribui com um sorriso. Entra na sala dele, senta na cadeira e abre a pasta de documentos. E o trabalho dele rende. E o trabalho dele se torna muito produtivo. Terminado o expediente, ele volta para casa. A filha, muito contente, abraça o pai, pula no pescoço do pai. A esposa vem e abraça também. E eles conversam animadamente, até uma determinada hora da noite, onde elas se recolhem para dormir. E ele senta no sofá da sala e vai refletir como é que foi o seu dia. Foi um dia maravilhoso. Foi um dia sensacional. Então se faz necessário que nós nos preparemos para mantermos sempre a nossa paz interior, que nada tire a nossa paz, qualquer que seja a dificuldade da vida. E um exemplo disso é a Anália Franco, que foi a heroína da seara espírita, que se fez sublime benfeitora das crianças desamparadas. Anália Franco, chegou ao conhecimento de Anália Franco naquela época, que as crianças nasciturnos, filhos de escravos, ficavam nas santas casas de misericórdia onde nasciam, que ninguém queria, as próprias mães não tinham condições de criá-las, e as crianças que cresciam lá saíam para a rua, iam mendigar, a mendicância, pedindo nas estradas e nas ruas esmolas. Muitas, às vezes, se desviavam do caminho. E Anália Franco, percebendo tudo isso, resolveu desenvolver, foi pedindo nas fazendas até que conseguiu com uma senhora, gratuitamente, a princípio, uma casa muito simples numa fazenda, onde ela pôde colocar ali, fundar uma escola primária. E as crianças batiam a porta, as mães, para amparar os filhos delas, e ela recolhia essas crianças. Quando aquela senhora percebeu aquela movimentação, que eram crianças de escravos, exigiu que Anália pagasse o aluguel. Passado um tempo, o movimento se tornou maior, e aquela mulher, dona da fazenda, resolveu, de alguma maneira, acreditando que aquilo poderia ser até um motivo de escândalo, resolveu tirar a Anália e consultou o seu marido, que tinha influência política na época, e fizeram diligências juntamente com o coronel, e a professora Anália foi removida daquele local. Anália então foi na cidade, procurou uma casa simples também para alugar, conseguiu, mas o aluguel era praticamente metade, correspondia a metade do seu ordenado. E como que ela iria fazer para sustentar todas aquelas crianças? Então, por uma iniciativa pessoal de Anália, ela resolveu pedir esmolas para aquela meninada, né? E aí, Anália Franco foi desenvolvendo o seu trabalho. Numa manhã de domingo, resolveu ir pedir esmola nas ruas, juntamente com um grupinho das crianças, filhos de escravos, que ela chamava, e nas suas escrituras consta como alunas sem mães. Anália, naquele domingo, foi motivo de comentários na cidade inteira, porque existia uma festa religiosa naquele domingo, e ela foi considerada pelos senhores escravocratas e monárquicos como uma pessoa muito perigosa na sociedade. Anália Franco, depois de um certo tempo, quando houve a abolição da escravatura,
a República, Anália Franco fundou duas escolas, dois colégios, um para meninas e outro para meninos. Depois, mais adiante, Anália Franco, de acordo com as leis que permitiram isso, fundou também em 1901 um instituto educacional que se denominou Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. Anália Franco era espírita fervorosa, escreveu uma infinidade de livretos para a educação das crianças e também para as escolas. Anália Franco foi testada em sua paciência por diversas vezes, recebendo todos os tipos de provocações, mas deixou a vasta sementeira que constitui 71 escolas, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, 23 asilos de crianças para órfãos, além de oficinas em 24 cidades do estado de São Paulo e da capital. No livro A Vida Escreve, ditada pelo espírito de Hilário Silva ao médium Chico Xavier, tem uma historinha que fala de Anália Franco. Fala assim: a doente se queixava em desespero. Perguntou a Anália Franco, que lhe velava o leito: permite que eu leia para seu reconforto algum pequeno trecho de Allan Kardec? Deus me livre, gritou a enferma, cuspindo-lhe aos pés. Ainda assim, as mãos abnegadas de Anália continuaram ajeitando-lhe os lençóis. Quero água, exigiu a doente. A amiga trouxe-lhe água pura e fresca. De copo às mãos, a enferma, num ímpeto, atirou-lhe todo o líquido na face de Anália, vociferando: água imunda, como se atreve a tanto, quero outra. Paciente e humilde Anália enxugou o rosto molhado e em seguida trouxe mais água. Quero chá. E o chá surgiu logo. O conteúdo da taça foi projetado no peito de Anália, ensopando-lhe a blusa. Traga chá quente, foi a ordem obedecida. Você acredita agora, você aceita agora o remédio? Indagou Anália, a velha, que vem esse remédio depressa, né? Ela disse. Ao tomar contudo a poção, a dama inconformada agarra a colher e vibra com um golpe no braço de Anália. Surge um pequeno ferimento com sangramento, e a enferma cai em crise de lágrimas, de choro, chora compulsivamente, e depois diz: Anália, se a religião que você abraça é o que lhe ensina a me suportar com tanta calma e com tanta paciência, leia o que você quiser para mim. A interpelada sentou-se, tomou o Evangelho segundo o Espiritismo e leu a página intitulada A Paciência, que está no capítulo 9, que começa afirmando: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes bem dizer, ó Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela vida com dor para a glória do céu. Coragem, amigos, tendes no o vosso modelo, Cristo, que sofreu mais que qualquer um de nós, e não tinha nada a se censurar, não tinha nada a espiar. Então somos testados. Essa é a historinha que está no livro A Vida Escreve. Somos testados a todo momento. Somos testados em nossa obediência e na nossa resignação, que são virtudes da lei do progresso. Contudo, estamos repetindo experiências que se sucedem
como métodos pedagógicos para nosso aprendizado e para o nosso progresso espiritual. Que nós possamos, nessa nova etapa da vida, neste ano, desenvolvermos essa virtude da paciência. Mas vamos colocar aqui que temos uma escala de paciência. Uma escala que vai do 0 até o 100, contando de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o 100. Vamos supor que eu aqui, como exemplo, estou na escala 18 de paciência, nível 18. Nós temos sempre que nos esforçarmos muito, que nos empenharmos muito, que nos dedicarmos à nossa reforma íntima, para ir da escala 18 de paciência para, sabe qual escala? Qual? 19. Com muito esforço irmos para a escala 19 de paciência. E assim também desenvolvermos as outras virtudes, como por exemplo da tolerância, da compreensão e tantas outras. Mas vamos aqui falar da paciência. Madre Teresa de Calcutá, Prêmio Nobel da Paz de 1979, trabalhou mais de 40 anos entre os pobres, crianças, leprosos, moribundos das favelas da Índia. Ela disse: não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo. Usemos o amor e a compaixão. A paz começa com um sorriso. O repórter da BBC de Londres a entrevistou e perguntou para a Madre Teresa: a senhora faz um trabalho excepcional com as crianças de Calcutá. Já recolheu dezenas de milhares de crianças, mas para cada criança que a senhora recolhe, a senhora sabe quantas crianças ainda existem abandonadas? Madre Teresa respondeu: eu sei que a minha tarefa é uma gota de água no oceano, mas eu faço a minha parte, porque se eu não fizesse, com certeza o oceano teria uma gota a menos. Então, se faz necessário que todos nós aqui nessa nova fase nos preparamos emocionalmente, sentimentalmente, psicologicamente e espiritualmente para lidar com as dificuldades da vida. E uma das maneiras de nos prepararmos é estarmos aqui nas palestras públicas, é estarmos engajados nas atividades de estudo, que vai começar em breve, e também trabalharmos na caridade, se dedicarmos aí 2 horas, que for, por semana, ao trabalho do bem, estaremos com certeza nos preparando cada vez mais espiritualmente. Vamos refletir que podemos também, por meio de atitudes simples, transformar pessoas, transmitir paz. Que nós possamos, nessa nova era, sermos mais pacíficos e pacificadores desses tempos da agressividade. E eu agradeço, pessoal, a presença de vocês, agradeço a atenção de vocês e agradeço a paciência de vocês. Muito obrigado. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco.